Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Olha pessoal, nós estamos aí numa série, né? Mas eu vou entrar dentro de um conteúdo aqui mais específico, ok? Então eu queria convidar você que está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, por favor, tá? Deixa o seu like para ajudar a gente aí, ok? Comente, compartilhe, divulgue o canal, ok? Se você quiser ser um parceiro, né? Ajudando financeiramente o canal, porque apesar de ainda não termos sido monetizados, nem sabemos como funciona isso, a gente precisa da ajuda de quem pode e tem um coração generoso. Então você que quiser ajudar o canal, o Pix está na capa do vídeo, na thumbnail. Mas eu vou dizer aqui, é Robson, tá? rmt@gmail.com. Robson ponto, tá? Tem um ponto. Robson.rmt@gmail.com. Robson.rmt@gmail.com. Aí você ajuda a gente aí a fazer mais coisas maravilhosas. Muito bem. Nós iremos falar agora um pouco sobre o tema A Origem do Mundo, que é um códice, tá? um escrito da biblioteca de Nag Hammadi, tá? Então eu peço a atenção de você, porque o conteúdo não vai dar todo nesse vídeo aqui, tá? Mas a gente vai tentar já criar uma introdução a esse conteúdo, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos partir para a leitura aqui sobre a origem do mundo, tá? Traduzido por Hans Gebhard, né? E Bentley Layton, ok? Então começa dizendo o seguinte, o texto: vendo que todos os deuses do mundo e da humanidade dizem, tá, que nada existia antes do caos. Então que nada, eles dizem para vocês, esses deuses, e deuses aqui com D minúsculo, tá? Que nada existia antes do caos. Tá? Eu, em distinção a eles, portanto, claro que ele está falando desses deuses aí que não são deuses, tá? Eu, em distinção a eles, diz o escritor, demonstrarei que estão todos enganados, porque não estão familiarizados com a origem do caos, nem com a sua raiz. Aqui está a demonstração. E aí ele começa. Quão bem convém a todos os homens, no que diz respeito ao caos, dizer que é uma espécie de escuridão. Tá? Então as pessoas dizem que o caos é uma escuridão. Tá? Mas, na verdade, vem de uma sombra, tá? Que tem sido chamada por escuridão. Então a primeira coisa que ele vai dizer aqui é o seguinte: saiba a diferença entre escuridão e sombra. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Tá? Aqui está vamos supor uma pessoa, não sei desenhar, tá? Então a sombra da pessoa está projetada onde? No chão. A sombra está aqui, ó, sombra. Agora eu pergunto, a sombra é produto da pessoa ou da luz que está bem aqui projetada sobre ela? Por quê? Porque a escuridão não pode produzir sombra. Está entendendo? Entendeu? Então a escuridão não pode produzir sombra. Só pode produzir sombra a luz. E para a luz produzir uma sombra, ela precisa de algo, tá? Que, diríamos assim, de algo concreto, porque ela não produz sombra de algo que não existe. Então,
ela só produz sombra porque o ser humano é um ser que tem densidade, ok? Então você vê que ele está dizendo exatamente o seguinte, que antes as pessoas diziam que na verdade a escuridão é uma sombra, né? Que o caos é a escuridão, e ele vai dizer que não, que o caos é uma sombra. Preste atenção, que é muito interessante essa mensagem aqui, porque olha, você já viu alguém, a sua sombra na escuridão? Não, não. Mas você está vendo aqui, ó. Olha bem aqui, ó. A minha sombra aqui, ó. Ó, aqui, ó. Meu braço e a sombra lá atrás. Mas por que tem sombra? Porque tem uma luz bem aqui à minha frente. Ok? Então aí você já começa a perceber que é exatamente o que ele está tentando colocar para nós. Ok? É o que ele está tentando colocar para a gente. Fazendo uma distinção entre escuridão, o caos, certo? Porque as pessoas pensam que caos está ligado à escuridão, e ele está dizendo que não, tá? Ele vai dizer que a origem do caos é outra, tá? Então ele começa aqui assim, ó, tá? A sombra vem de um produto que existe desde o início. Espera aí, não é esse negócio aí? A sombra vem de um produto que existe desde o início. Só existe sombra porque existe luz. Ele não está dizendo que esse produto é esse aqui. Porque você por si mesmo não pode produzir sombra. Eu não posso produzir sombra. Quem produz a sombra é a luz. Está entendendo? Vamos lá. Aí ele vem e diz o seguinte. Eu vou baixar aqui, dar uma aumentadinha aqui, tá, muito bem. Então ele diz, né? Além disso, é claro que existia antes do surgimento do caos, né? Além disso, existia antes do surgimento do caos, ok? Certo? O que este último é posterior ao primeiro produto. Então, o caos é posterior ao primeiro produto. O caos é a sombra. Primeiro produto, a luz. Segundo produto, a sombra. Tá? O caos. Então, preste bem atenção, né? Vamos, portanto, preocupar-nos com os fatos em questão, ainda com o primeiro produto a partir do qual foi projetado o caos. Ok? Então nós já entendemos, vamos lá. Nós já entendemos, certo? E aí já vamos entender que o caos, bem aqui, ó, caos, tá? Ele diz, não é escuridão, é uma sombra. Por quê? Porque o caos, ele é o segundo produto. Porque existe um primeiro, tá? Ele é resultado, o caos é resultado de algo antecedente. É como aqui, ó. Tá? Existe a sombra, que é o caos. Por quê? Porque existe uma luz sendo refletida sobre aquela, certo? Produziu uma sombra. Então aqui a gente já tem explicação. Então ele está dizendo que é exatamente isso aqui, ó. Ok? Então
as pessoas tendem a não entender a cosmologia dos gnósticos, mas é exatamente isso. E aí eu vou dar um pulinho bem aqui para a gente entender o negócio. Bem aqui, ó, o que é o caos? Olha, caos é um estado vazio mitológico. Ok? Por que é um estado vazio mitológico? Muito simples. A sombra é um vazio, pessoal. Tá? A sombra é um vazio. Ok? A sombra é um vazio. O caos é um vazio. Mas é um vazio, não vazio no sentido de não existir nada ali. Quem se entende caos hoje em dia como desordem. Olha, minha vida está um caos. Não, se você está querendo dizer que a sua vida é um vazio, aí você está certo. Tá? Você está certíssimo. Agora, se você está querendo dizer que sua vida é um caos porque está uma confusão, aí a palavra está empregada erroneamente. Tá? Se você disser, a minha vida está uma escuridão, é uma outra coisa. Porque a escuridão, ela é o oposto da claridade. Ok? Claro e escuro. Então você precisa definir isso. O oposto de luz é treva. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar observando aqui, ó. O vazio mitológico é porque precede a criação do universo, o cosmos. No mito da criação da tradição grega ou no hiato inicial citado na separação original do céu e da terra na tradição abraâmica. A palavra caos, de origem grego antigo, tá? Caos, que significa vazio, enorme espaço vazio, profundo, abismo. Então, o que quer dizer caos? Quer dizer vazio, abismo. Então, bora lá. Bora ver aqui. Vamos lá, que é para a gente não perder. O que é que quer dizer o caos? Quer dizer... Caos quer dizer... vazio, ok? Quer dizer profundezas, né? Isso que ele disse aqui, né? Vamos lá olhar aqui, abismo, ok? Essa palavra é muito importante para a gente gravar, porque quer dizer abismo, ok? Olha, vazio, aqui. Então, eu quero que a gente entenda isso aqui, porque você vai entender quando a gente começar a explicar algumas outras coisas. Tá? Então, vamos lá. Derivada do verbo caótico, de origem grego antigo. Não é? Caos, casco, né? Ou kainof, que significa bocejar, né? Ou bem aberto, vem da língua proto-indo-europeia, que significa ficar boquiaberto. Né? Descrição das religiões na mitologia babilônica, no mito Enumelixe, que é a narrativa do caos preexistente, consiste na água doce Apsu, bem como na água salgada Tiamat. Este último deu à luz ao deus Marduk, que criou o céu e a terra do resto dos mortais. Não é progenitor na mitologia grega, ok? Certo? Muito bem. Hesíodo narra o primeiro deus, caos, né, do vazio primitivo e escuro que procede toda a existência dele. Surge Gaia, a terra e outros seres divinos primordiais, Eros, Tártaro. Na Bíblia, águas primordiais do abismo é chamada de Terron,
terron, tá? Tohu vabohu, tá escrito lá no Gênesis, tá? Então esse termo terron, tá? Vou colocar bem aqui. Terron, né? Esse termo bem aqui, ó, terron, né? Que cobria a terra sem forma e vazia. Então Deus Elohim criou o firmamento para dividi-la em duas para cima, em duas para cima e embaixo da terra, tá? Então nós estamos falando aqui de algo muito importante que daqui a pouco eu vou traçar um panorama para vocês aqui, beleza? Tudo bem. Depois que a estrutura natural dos seres imortais desenvolveu-se completamente a partir do infinito, uma semelhança emanou de Pistes, é chamado Sofia, sabedoria. Exerceu volição e tornou-se um produto semelhante à luz. Tornou-se um produto semelhante à luz primitiva, a luz primordial, tá? Ela era semelhante, mas não igual, tá? Imediatamente, sua vontade se manifestou como uma semelhança do céu de magnitude inimaginável. Foi entre os seres imortais aquelas coisas que surgiram depois deles. Como ela, Sofia, funcionou como um véu separando a humanidade das coisas de cima. Ok? Então, eu, né, queria fazer aqui uma análise com vocês, mas, tá? Vamos ver se dá. Vamos ver se dá, tá? Ok? Vamos lá. Só que quando abrir aqui não vai dar, não tem espaço aqui embaixo, tá? Então a gente vai continuar a leitura, depois eu faço essa explicação mais precisa, ok? Beleza? Então bora lá. Então, ele diz, agora o reino eterno, que é o reino pleromático, o reino dos aeões, tá? Da verdade, não tem sombra fora dele, pois a luz ilimitada está em toda parte dentro dele, mas ao seu exterior é a sombra. Como essa história, Robson? Espera lá. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos lá. Eu vou tentar. Eu vou apagar o que eu queria apagar, porque é o seguinte, tá? Vamos lá, eu vou apagar tudo aqui, depois eu faço um novo tudo, né? Porque o importante é a gente explicar para as pessoas, para não ficar dúvida, não ter ninguém dizendo assim, poxa, eu não entendi aquele negócio lá e tal, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou criar um círculo bem aqui. Ok? Certo? E vou preencher esse círculo, tá? Certo? Vou preencher esse círculo aqui, ainda que não tenha tinta nessa coisa aqui, tá? Ok? Certo? Você vai entender o que eu vou colocar. Quem quiser mandar caneta, doar, é só pedir meu endereço e dizer, Robson, vou mandar umas canetas aí para ti, de todas as cores, amarela e tal. Então você vai... Tá? Então aqui, basicamente, é o seguinte. Tá? Vamos lá.
Esse aqui é o mundo, vamos chamar assim, tá? Mundo da luz. Tá? Que é o quê? A plenitude. Ou o pleroma. Tá? Ok? Então, se aqui é a luz, ela é como se fosse, ela está projetando a sua luz, o núcleo aqui central, tá? Certo? É como se fosse aqui a luz, ó, ok? Então, automaticamente, isso aqui, se é uma luz, se é o centro, ok? Ok? Então, ali é a luz primordial, ok? Correto? A luz primordial está aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é a plena luz. Bem, mas aí, ao redor dela, eu vou traçar um quadrado, tá, pessoal? Só para a gente entender. Vou traçar um quadrado bem aqui. Ok? Só para delimitar um espaço. Ok? E aí eu começo a fazer isso aqui, ó. Vocês vão entender logo, logo. Ok? Então eu estou aqui preenchendo isso aqui. Aqui, ok? Então vocês vão entender. Aqui eu vou preencher isso aqui, tá? Então o que é que você tem aqui? Você tem a luz, ok? Essa luz produziu isso aqui. O quê? O que é isso aqui? A sombra. Tá? O caos. O vazio. O quenoma. Tá? Ele produziu aquilo que a Bíblia vai chamar de terrom. Tá? O terrom. Ok? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é aquilo que vão chamar de caos, tá? Isso aqui, ó. Ok? Aqui está o... né? Mas o caos é a origem não tem substância? Não. Tá? Então você vai ter aqui... Vou descer esse quadrinho aqui até mais aqui embaixo, para você entender o que vai acontecer, tá? Isso aqui é uma matéria, ele vai explicar aí, ok? Então, o caos, a sombra, o caos vazio, o quenoma, o terrom, é isso aqui, tá? É esse fora da região pleromática, tá? Porque aqui estão os aeões, ok? Ó, aqui. Aeões, tá? Aqui estão os aeões. O Beatles, o Pai e tal. Aí você tá imaginando, bem, aquela figura que a gente viu antes, né? O que a gente disse, né? Que só existe sombra onde existe luz. Não pode haver sombra nem escuridão, né? Você está entendendo, né? Eu coloquei logo lá no início.
eu não queria apagar aquele conteúdo, porque eu estava bem, né? Mas vale a pena a gente tentar mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então, o caos quer dizer vazio, tá? Era no grego kenoma, é o terron da Bíblia, porque também queria significar, tá? O mar primitivo, ok? Certo? Ou o mar primordial, não é? Porque vocês vão entender isso quando a gente lê o Enuma Elish, que vai falar sobre a Tiamat, né? Que é um monstro, parece um monstro marinho, que vai dar origem, ok? Certo? Tentar. Então, veja, eu vou voltar para cá, tá? E vou trazer mais essa escuridão para cá. Tá? Vou botar aqui embaixo, aqui assim, porque eu quero depois mostrar para vocês uma coisa interessante. Que às vezes as pessoas custam entender, ok? Tá? As pessoas custam entender, por quê? Porque as pessoas, elas estão meio que cegas no meio disso tudo, tá? Então aqui nós vamos ver que há um mar né? Que hoje os cientistas chamam de matéria escura, energia escura e tal, né? Mas os gnósticos não sabiam da existência dessa coisa aí, tá? Ok? Então você está vendo lá, está lá o mundo daqui, o mundo da luz, primordialmente existente, pré-existente, lá está toda a plenitude da divindade, tudo. Ali está todo o nosso ser, pessoal. Então olha aqui, quando eu levanto a mão, lá está a minha sombra ali, ó. Olha, sombra desse braço aqui, ó. Tá vendo? Mas só existe sombra porque existe uma luz. E a sombra não sou eu, é uma projeção. Então, uma outra coisa importante. Sombra é projeção da imagem. Ok? Então, a minha sombra não sou eu. É a projeção de uma imagem original. Então, eu sou o original e a minha sombra é o quê? É um vazio. Tá? Porque a minha sombra nela, tá, é apenas a projeção da luz refletida em mim que projeta para cá. Ok? Isso é maravilhoso, você entender, tá? Preste atenção, capite aí, capite la mensagem, tá? Depois você vai refletir, vai dizer, nossa, talvez seja uma descoberta importante na minha vida. Porque você, quando sair dizendo por aí, minha vida está um caos, né? Você está querendo dizer que está um vazio? Você está querendo dizer que está um terron? Está querendo dizer que está um abismo? Né? Certo? Porque também quer dizer abismo. Né? Quer dizer abismo. Quer dizer também o fosso aonde a luz não consegue atingir. Você sabe que quanto mais profundo você vai na água, ela vai ficando mais escura, né? Por quê? Porque a luz não atinge lá. A gente chama essa região de fosso, onde a escuridão predomina. Correto? Então, olha quanta coisa é o caos, ok? Então, aí a gente volta bem aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, ele diz assim, tá?
chamada pelo nome de escuridão, desde que surgiu uma força, tá? Precedindo a escuridão, correto? As forças que surgiram depois dela chamam-se a sombra, o caos ilimitado. Dele brotou todo tipo de divindade, ok? Junto com todo lugar, de modo que também a sombra é posterior ao primeiro produto. Foi no abismo que ela, a sombra, apareceu, derivada do citado piste. Tá? A piste, gente, é fé em grego. Tá? E Sofia é a sabedoria. Então a sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que ela. Então vamos entender o que ele está querendo contar aqui. O que ele está contando. Tá? O que era que os gnósticos diziam? Né? O que era que os gnósticos diziam? Bem, o gnóstico dizia o seguinte, que existiam aqui vários aeões, né? Vários aeões aqui, tá? Então aqui era cheio de seres de luz maravilhosos que estavam aqui, né? Que preenchiam o pleroma, todos eles, né? Produto, tá? Do Uno, certo? Então estavam todos aqui reunidos, aqui existia uma certa, né? Porque eles formavam um todo, ok? Bem, de repente, aqui dessa região, tá? Da plenitude. Então isso aqui é o Kenoma, né? Então da plenitude sai um ser. Tá? Ele vai sair, eu vou botar em azul para vocês entenderem. Então aqui dessa região sai um ser. E ele vem para essa região aqui. Tá? Quem é esse ser? A Sofia. Ela sai daqui, tá? E vem para cá. Quando ela chega aqui, o que é que ela faz? Ela gera um ser. Tá? Ela entra no vazio, ela gera um ser. Tá? Então, bem aqui ela gera um ser. Vou botar bem aqui assim. Ó. Tá? Ela gera um ser. Que é o Idabaó. Ela cai no vazio, ela cai no Kenoma. Tá? Então, a sabedoria, a Sofia, está mergulhada no Terron, no mar primordial, né? Na sombra do caos, no abismo profundo. Ela desce até o abismo profundo. No entanto, quando ela chega aqui, o que é que acontece? Ela gera um ser, um subproduto dela. Então eu vou marcar aqui e vou fazer outra bolinha aqui. Qual é essa outra bolinha aqui? É o chamado Yaldabaoth, tá? Ok? Então eu vou pegar, vou marcar aqui, vocês já estão sabendo já, bem aqui. Eu não vou nem escrever o nome. Eu vou botar mais ele maior para vocês entenderem, tá? Isso aqui é o demiurgo. Tá? Então ele cai aqui, pá. Então, vamos lembrar que aqui tudo é escuridão, tudo aqui é caos, tudo aqui é o mar primordial, é o vazio, é o Kenoma, tá? Não tem como, né? Aqui não, tá? É a sombra. É a sombra da onde? Disso aqui, tá? É a sombra disso aqui, ok? Isso aqui é a sombra, certo? Então aqui, ó,
É a sombra disso aqui. Correto? Né? E não é que tá o que está torto, pessoal, não é o quadro, é o enquadramento aqui da câmera. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, ok, certo? Então, aqui, ó, estou tentando corrigir essa margem aqui. Tá? Mas o importante é que você está entendendo o que eu estou falando, tá? Ok? Tá? Então, aqui está o terron e aqui nasce o demiurgo, ok? Então tá, vamos lá. Então ele vai, vamos continuar a leitura aqui, né? Então a sombra percebeu, a sombra, ele está dizendo que a sombra, pessoal, é um subproduto, tá? Da luz. Ok? A sombra, se tem uma luz focando em mim, a minha sombra é um subproduto meu. E a minha sombra é um vazio. Ok? A sombra percebeu a sombra, que ele está se referindo agora, aqui é o demiurgo. Tá? A sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que ele e sentiu inveja. Então ele percebeu que havia algo mais poderoso, que estava fora dele, do alcance dele. Ok? Que era o pleroma. Ok? Vamos lá. Aí ele sentiu inveja. Primeiro sentimento. Né? Porque todo invejoso acaba cometendo um bocado de desatino. Né? Você vai perceber que os gnósticos também tentaram ensinar algumas coisas para a gente a respeito das nossas vidas, tá? Então a inveja. E quando engravidou por vontade própria, tá? Aí, aqui, veja só, tá? Vou corrigir só um fato aqui. Quando ele está falando, então, da sombra, ele está falando da Sofia. Porque nesse texto, tá? Ele vai indicar que alguns vão chamar de Piste Sofia, né? Só que parece-me que o que ele está tentando mostrar aqui é que a Sofia, tá? A Pistes, ou melhor, a Pistes, vocês não vão ver talvez por causa do foco da luz, né? E a Sofia. Ok? Então parece que ele indica que a Sofia é uma filha da Pistes, tá? Tudo está indicando que sim. E ela vai gerar, é ela que vai gerar o demiurgo, tá? Ok? Quando na verdade alguns chamam a Sofia de Arcamote, tá? Ok? Certo? A Arcamote. Não dá para ver lá, mas é isso, tá? Então ele vamos corrigir para a gente entender, porque senão vai ficar complicado, tá? Aí vamos lá. Aqui é muito interessante porque é isso aqui, ó. Então a sombra percebeu que havia algo mais poderoso do que ela. Então, portanto, está falando é um ser feminino, tá? E ela sentiu inveja. E quando engravidou por vontade própria, está falando da Sofia, de repente gerou ciúme. A inveja gera ciúme. Desde aquele dia, o princípio do ciúme entre todos os reinos eternos e seus mundos tornou-se aparente. Agora, quando este ciúme descobriu-se que era um aborto, então aí o ciúme é o demiurgo. Tá? Era o demiurgo. Tá? Olha só. Era um aborto, sem qualquer espírito. Então o demiurgo não tem espírito. Como uma sombra surgiu numa vasta substância aquosa,
substância aquosa aqui atrás, ó, tá? Certo? O mar primordial é uma substância aquosa. Então, a bile que surgiu da sombra foi lançada em uma parte do caos. Desde aquele dia, uma substância aquosa tornou-se aparente. Tá? E o que afundou dentro dele fluiu, sendo visível no caos, como acontece com uma mulher que dá luz a um filho. Todas as suas superfluidades fluem para fora. Tá? Da mesma forma, a matéria surgiu da sombra e foi projetada à parte. Então saiu do caos e não foi projetada à parte. E não saiu do caos. Em vez disso, a matéria estava no caos, fazendo parte dele. Então aí o demiurgo gera o quê? A matéria, né? Aí você vai entender uma outra coisa. Certo? O que que acontece? Os textos que a gente lê mostram o seguinte, tá? Que houve um momento tá? Aqui, ó. Houve um momento em que este ser, tá? Ok? Tá? Ele chega aqui, tá? Aí ele chega bem aqui, ele diz, bem, o que vai acontecer? Ela tem um ser, ok? Quando ele chega aqui, pessoal, acontece um fenômeno, tá? Lá do pleroma ele vem, a Sofia desce, ela cria a substância primordial, tá? Ela projeta esse ser chamado demiurgo, ok? E aí ele está mergulhado no mar primordial, tá? No mar primitivo aqui, ó, que vão chamar de algo equoso, né? Deixa eu ver aqui como é essa palavra, amados, porque eu não gosto de escrever nada errado. Se eu tiver dúvida, eu tenho que consultar. Consulte. Então, a escuridão, força, presidente, escuridão, surgiram. Olha, o caos dele brotou todo tipo de divindade, tá? Todo lugar, que também a sombra posterior ao primeiro produto. Foi no abismo que a sombra apareceu, derivada do citado piste. Então a sombra percebeu que havia mais poderoso do que ele, sentiu inveja. Ah, certo? Uma substância aquosa, não é? Tá? Aquosa. Certo? Uma substância aquosa. Tá aqui, ó. Uma substância aquosa. Essa substância aquosa, pessoal, que ele fala bem aqui, ó, tá? E a matéria não estava no caos, mas fazia parte dele. E quando essas coisas aconteceram, então Pistes veio e apareceu sobre a questão do caos, que havia sido expulso como um feto abortado, já que não havia espírito nele, pois tudo isso, o caos, era escuridão sem limites, e a água sem fundo. Tá? Então, portanto, era um mar sem fundo,
e uma escuridão sem limite. Agora, quando Pistes viu que resultou do seu defeito, ficou perturbada. E a perturbação apareceu como um produto terrível. Correu para ela no caos. Ela se virou para ele e soprou em seu rosto no abismo, que está debaixo de todos os céus. E quando Pistes Sofias desejou fazer com que aquela coisa que não tinha espírito fosse formada em uma semelhança e governasse a matéria e todas as suas forças, apareceu pela primeira vez um governante, fora das águas, com aparência de leão, tá? Andrógeno, com grande autoridade dentro de si, ignorante de onde surgiu. Agora, quando Pistes Sofia o viu movendo-se nas profundezas da água, ela lhe disse: criança, passe por aqui, cujo equivalente é Ialdabaoth. Tá? Desde aquele dia surgiu o princípio da expressão verbal que chegou aos deuses, aos anjos, à humanidade. E o que surgiu como resultado da expressão verbal, os deuses, os anjos e a humanidade acabaram. Agora, quanto ao governante Ialdabaoth, ele ignora a força de Pistes. Ele não viu o rosto dela, mas viu na água a semelhança que falava com ele. E por causa dessa voz, ele se autodenominou Ialdabaoth. Mas ele se autodenominou Ialdabaoth, mas Ariel é como os perfeitos o chamam, Ariel, tá? Alguns chamam de Samael, pois ele era como um leão. Agora ele adquiriu autoridade sobre a matéria. Pistes retirou-se para a sua luz. Quando o governante viu a magnitude, tá? Viu sua magnitude, foi apenas ele mesmo que ele viu. Ele não viu mais nada, exceto a água e a escuridão. Então, ele supôs que era só ele quem existia. A sua foi completada, né? A sua aí tem esse espaço, é porque o códice não tem, né? Ou foi corroído, né? Foi completada pela expressão verbal. Apareceu como um espírito movendo-se de um lado para o outro sobre as águas. E quando esse espírito apareceu, o governante separou a substância aquosa que estava seco, e o que estava seco foi dividido em outro lugar. E da matéria ele fez para si uma morada e chamou de céu. E da matéria o governante fez um escábelo dos seus pés, né, onde ele põe o pé, chamou de terra. Então o que é que acontece? Olha só. Existem muitas maneiras das pessoas entenderem uma coisa. Né? Então, quando ele chega bem aqui, o que é que ele faz? Ele pega essa aqui, é a antimatéria, tá? Plenitude e tal. Aqui é o universo antimatéria. Ok? Certo? Eu vou botar, deixa eu ver se dá para colocar para cá. Então, esse universo aqui, ó, é antimatéria. Aqui. Aqui, essa parte aqui é matéria e energia ponto escura, tá? Vocês já vão entender isso aqui. Ok? Aqui, ó. Matéria e energia escura. Ok? Certo? Então, quando ele chega aqui, o que é que ele faz? O que é que o Gênesis diz? O Gênesis bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas.
quem era. Ok? Aí ele chega bem aqui, ele resolve fazer isso aqui, ó. Então ele cria aqui dentro um espaço. Você está percebendo? Ele cria aqui dentro um espaço. Que ele queria imitar isso aqui. Então isso aqui é a sombra disso aqui. Então ele cria isso aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui se dá para fazer aqui. Isso aqui, ó, esse ciclo aqui é o que vão chamar de raquia. Tá? Ele vai, é como se fosse uma bolha que ele cria aqui dentro, tá? E aí ele resolveu separar aqui dentro, tá? Então ele faz uma separação, tá? Aqui dentro ele ensufra, cria uma bolha, certo? Ok? Ele cria uma bolha e resolve separar, tá? Resolve separar. Ele resolve fazer uma separação aqui dentro. Para quê? Para que o terrom não entre aqui dentro. Ele vai e faz o seguinte. Então, não é? Ele vai e cria uma bolha, tá? No meio dessa coisa aqui, ok? Ele vai criar uma bolha. Eu vou apagar aqui, mas vou já refazer aqui, tá? Então ele cria uma bolha bem aqui, né? Aqui, ok? Olha aqui, ó. Ele cria essa bolha aqui, tá? Ele cria a raquia, que é uma espécie de, certo? E aqui dentro dessa bolha, pessoal, ele vai separar, tá, as águas para cima, tá, que estão acima, e as águas que estão abaixo, tá? E aí isso aqui vai ter aqui essa parte é aquilo que nós vamos chamar de energia bariônica, ok? Certo? Energia bariônica, ó. Certo? Por quê? Porque é a parte luminosa do universo. O resto ao redor todo, tá? Isso aqui tudinho ao redor, pessoal, é matéria escura e energia escura. Tá aqui, ó. Certo? Ok? Vou apagar isso bem aqui, ó. Certo? Vamos lá. Aqui, ó. Vou apagar isso aqui para dizer para vocês que essa parte aqui todinha aqui, ó. Isso tudo, todo isso aqui equivale a 95% do universo. Tá? E isso aqui, isto aqui, é somente 5%. A energia bariônica é 5%, ok? Nós só temos 5% de luz aqui, ó. Tá? E é claro que aqui ele vai criar, né? A Bíblia e os próprios gnósticos vão dizer que é aqui que é criado a Terra. Ok? Certo? Outros vão dizer que é onde é criado o universo. O nosso universo, que o Einstein chama de universo bolha. Ok? Ele cria o universo bolha, onde tudo que existe está aqui dentro. Ok? Vocês estão me entendendo? Tá? Mas, se nós reduzirmos isso para a questão da criação da Terra,
né? Aí nós vamos entender que ele resolveu fazer algumas coisas interessantes. O que é? Primeiro ele separa, tá? E faz para cá os 7 céus, começando com a Lua, ok? Vamos supor que isso aqui seja a Terra, tá? Aí ele vai criar os 7 céus, ok? Certo? Que são 7 esferas, tá? Vou dar só um exemplo aqui, tá? Certo? E aqui é a Terra, certo? Ok? E aqui é a Terra. Então ele cria aqui, né, a Terra com as suas águas e tudo mais, né? Ele separa, faz a raquia para quê? Para evitar que o terron, tá? Porque alguns vão chamar essa matéria aqui, pessoal, de... Deixa eu ver onde eu encontro. Vão chamar essa matéria, isso aqui, alguns vão chamar de éter, outros vão chamar de akasha. Ok? Então ele criou essa região aqui, essa bolha, para evitar que o éter ou a caixa entrassem aqui dentro. Outros entendem que ele criou isso aqui para evitar que a água entrasse aqui dentro. Tá? Então, o que é que ele tentou fazer? Ele tentou imitar isso aqui. Esse C aqui, ó. O Yaldabaoth, ok? Ele tentou imitar. Tá? Só que quando ele cria isso aqui, no caos primitivo, no vazio, no Kenoma, no Terron, né? Ele acaba, tá? De uma certa forma. Então, o nosso universo é sombra do universo, desse outro universo. Ok? Então, antes que você me pergunte, eu vou dizer assim o seguinte para você, tá? Ninguém volta para o Kenoma porque a Sofia ficou no 8º céu. Então ela tem uma região aqui, tá? Intermediária, ok? Aonde é o limite que separa essa realidade desta realidade aqui. E ele se fez passar por Deus dentro dessa bolha, onde toda a realidade criada está aqui, ok? Você está me entendendo? E ele passou a ser Deus. Mas quem é que produziu a substância para ele formar isso aqui? Tá? A Sofia, a mãe dele, que está bem aqui, ó. Tá? Que depois ela vai ficar nessa região aqui. Por quê? Porque ela não vai voltar lá para o Pleroma, apesar dela ter percebido o erro que ela cometeu. Tá? Então ela vai voltar para cá, para essa região aqui, ó, que é uma região, diríamos assim, uma região meio que... Ok? Então essa região aqui, ela está aqui, tá? É chamado de Ogdoad, né? O 8º céu, né? Então, ok? Porque na verdade tudo é composto de várias esferas, como eu já mostrei. Então a Sofia vai retornar para cá, ok?
apesar dela ter fornecido a substância primordial para o Yaldabaoth, ok? Ele cria vários governantes, né? Então, para imitar aqui, ele cria vários governantes, tá? Arcontes, que estão aqui, ó. Os arcontes. Que você pode chamar de seres extraterrestres, você pode chamar eles de Elohim, Anunnaki, sei lá, pode chamar do que quiser. Pode fazer a chamada que você quiser. Mas essa realidade aqui, pessoal, é muito importante a gente entender. Tá? Porque o texto que nós estamos lendo, a origem do mundo, ele está falando exatamente. Eles não estão nem falando da origem do universo, estão falando da origem do mundo, da Terra. Porque eles compreendem que toda a realidade está dentro do nosso universo chamado Terra. Tá? Porque tem gente por aí que já fala em 7 superuniversos, que dentro desses 7 superuniversos tem mais universos, é complicado. Tá? Então os gnósticos eram mais concretos, eles vinham e diziam assim, não, ele criou esse mundo aqui, ok? Então bora aqui ver aqui mais um pouco do texto, tá? Quando o governante viu a sua magnitude, tá? E da matéria ele fez para si uma morada e chamou de céu, que é o 7º céu, tá? Ok? Chamou de céu. Ele chamou isso aqui de céu, ó. E da matéria governante fez um escábelo, chamou de terra. Então ele criou para ele primeiro o céu. No princípio Deus criou o quê? Criou o céu. Primeiro ele foi esperto, tá? Ele criou essa região aqui, tá? Porque isso aqui, tudo aqui é céu. Aqui, ó. Toda essa região aqui é chamada de céu. Tá? Criou o céu e depois criou o quê? A terra. Certo? Ó. Céu e terra. Ele foi esperto. Ele disse, primeiro eu vou criar o que é para mim. Ok? Portanto, a gente pode fazer uma divisão bem aqui, porque ele diz, eu crio aqui, ok? E crio o céu para mim, e vou criar a terra para as criaturas que eu vou fazer, tá? Então você pode pegar aqui, ó, por exemplo, né? Aqui, ó, certo? O céu aqui, ele cria logo para ele, e depois ele cria a terra. No princípio, Elohim criou o céu e a terra. E a Bíblia faz questão de dizer que a terra é o lugar do escábelo do pé dele. O que é o escábelo? É uma espécie de banquinho onde a gente coloca o pé. Então a terra é o lugar do pé dele. Tá? É onde ele pisa. Certo? Essa é uma cosmogonia, é uma visão cosmogônica, teogônica, tá? E é uma visão cosmológica disso aqui. Isso aqui é muito importante a gente entender. Porque há muitas pessoas que hoje ficam dando crédito ao que a NASA, ao que o James Webb, eu não sei o que mais, e papapá. Você sabe o que o James Webb vai descobrir no futuro? É que quando ele não vai mais... ele não vai ver o Big Bang acontecer. Né? Ele não vai ver o Big Bang acontecer. Por quê? Porque não tem como ver. Metafisicamente falando, pessoal, é uma bobagem. Tá? Metafisicamente falando, é uma bobagem. Eles estão em busca de outra coisa que eles não querem dizer. Em seguida, o governante teve um pensamento consistente com a sua natureza. Por meio da expressão verbal, criou um andrógeno. O que é um andrógeno? Um ser que é tanto feminino quanto masculino. Ok? Então, os andrógenos são isso. Certo? Um andrógeno. Ele abriu a boca e arrulhou para ele. Quando seus olhos foram abertos, ele olhou para o seu pai e disse-lhe, Eie,
Então seu pai o chamou de Ieal. Ieal. Tá? Ial. Tá aqui, ó. Você está percebendo, ó? Ial. Quem é Ial, pessoal? É um arconte. E vejam que o termo aí que colocaram aí é Iê. Ele olhou para o pai e disse Ieal. Ieal. Então ele colocou Ial. Em seguida ele criou o segundo filho. Ele arrulhou para ele. Ele abriu os olhos e disse ao pai, Seu pai o chamou de Eloi. Então olha aqui, ó. Então ele está criando, como ele era andrógeno, ele poderia produzir filho. Ele não precisava da outra contraparte, tá? Em seguida ele criou o terceiro filho. Ele arrulhou para ele, né? Ele abriu os olhos e disse ao pai, idiota. Seu pai o chamava de Estafaios, tá? Olha aí, ó, tá vendo? Estes são os 3 filhos de seu pai. 7 apareceram no caos, andrógenos. Eles têm seus nomes masculinos e seus nomes femininos, tá? O nome feminino é pronoia, previsão, e sambatas, que significa semana, tá? E seu filho chama-se Ial. Seu nome feminino é senhorio. Sabaote, seu nome feminino é deidade. Adonaios, seu nome feminino é realeza. Elaios, seu nome feminino é ciúme. Horaios, seu nome feminino é riqueza. E Estafaios, seu nome feminino é Sofia. Vejam que ele criou, ele imitou o pleroma todinho criando esses seres aqui. Todos eles eram andrógenos. Então eles tinham a parte masculina e feminina tudo junto. Tá? Estes são as 7 forças dos 7 céus do caos. Certo? E nasceram andrógenos, condizentes com o padrão imortal que existia antes deles, conforme o desejo de Pistes, para que a semelhança do que existia desde o início pudesse reinar até o fim. Você encontrará o efeito desses nomes e a força dessas entidades masculinas no livro arcangélico do profeta Moisés, os nomes das entidades femininas no primeiro livro de Nória, né? Que na verdade esse é o nome da irmã de Sete. Agora, o pai principal, Yaldabaoth, já que possuía grande autoridade, criou os céus para cada um dos seus descendentes através da expressão verbal, através do verbo, da palavra. Criou os belos como os locais de moradia, né? Em cada céu ele criou grandes glórias, 7 vezes excelentes, tronos e mansões e templos, e também carros e espíritos virgens, até um invisível e suas glórias. Cada um tem estes em seu céu, poderosos exércitos de deuses e senhores, e anjos e arcanjos, incontáveis miríades, para que pudessem servir a ele. O relato deste assunto você encontrará de maneira precisa no primeiro relato de Horaia. Tá? E eles foram completos desde este céu até o 6º céu, ou seja, o de Sofia, porque eles acreditavam, essa escola acreditava que a Sofia estava lá no 7º, a Sofia está no 8º, tá? O céu e a terra foram destruídos pelo desordeiro que estava abaixo de todos eles, e seus céus tremeram violentamente, pois as forças do caos sabiam que haviam destruído o céu que estava abaixo delas. E quando Piste soube da ruptura resultante da perturbação, ela soltou o fôlego e amarrou e lançou-o no Tártaro. Desde aquele dia, o céu, juntamente com a terra,
consolidou-se através de Sofia. Aqui ele vai dizer assim, a filha de Aldabaote, aquela que está abaixo de todos eles. Porque ele está falando desta Sofia aqui, pessoal. Ele não está falando da Sofia, ele está falando dessa Sofia aqui, ó, tá? Que é o lado feminino do estafaios. Ele não está falando da Sofia, ok? Certo? Agora, ele está falando exatamente da Arcamote, daquela que caiu, tá? E não da Sofia que está no 8º céu. Precisam entender isso. Por isso que é importante a gente estudar as escolas gnósticas, tá? Então, quando Pistes viu a impiedade, tá? Não, agora quando os céus consolidaram junto com suas forças e toda a administração, o principal pai tornou-se insolente. Ele foi homenageado por todo o exército de anjos, e todos os deuses e seus anjos deram bênçãos e honras a ele. E por sua vez ele ficou encantado, continuamente se vangloriava, dizendo: não preciso de ninguém. Ele disse: sou eu que sou Deus e não há outro que exista além de mim. E quando ele disse isso, ele pecou contra todos os seres imortais que respondem. Eles colocaram isso sob sua responsabilidade. Então, quando Pistes viu a impiedade do governante principal, do arconte ou do demiurgo, ela ficou cheia de raiva. Ela era invisível. Ela disse: você está enganado, Samael, que quer dizer Deus cego. Há um homem de luz imortal que existiu antes de você e que aparecerá entre suas formas modeladas. Ele irá pisoteá-lo até o desprezo, assim como o barro do oleiro é triturado. E você descerá para a sua mãe o abismo, junto com aqueles que pertencem a você, pois na consumação de suas obras, todo defeito que se tornou visível fora da verdade será abolido e deixará de existir, e será como o que nunca foi. Dizendo isso, Pistes revelou a imagem de sua grandeza nas águas, e assim fazendo, ela se retirou para a sua luz. Então, vejam que a gente vai dar uma parada aqui, né, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você vê que a Pistes, né, ela fala isso tudo para ele, porque ele criou aqui vários seres, vários anjos, deuses. Pessoal, tudo está aqui dentro. Não tem mais nada fora disso aqui. Tudo ele criou aqui. Raças e tudo estão aqui na Terra, muitos seres existentes e tudo mais. Então, como é que o texto aí a gente encerrou? A Sofia dizendo para ele, a Pistes Sofia, né, dizendo para ele: olha, tudo, preste bem atenção que ela vai dizer aqui, tá? Estou bem aqui, parece? Né? Tá? Ela vai dizer: um dia, tá? O homem pisará sobre você, tá? E ela estava fazendo uma profecia a respeito de quem? De Jesus. E aí ela diz assim: em algum momento da história, tudo voltará a ser o que era, e não mais essa desordem, esse desequilíbrio, isso tudo que você criou, porque você é um Deus cego, Samael, né? Você é um Deus cego, e Aldabaote, filho do caos, né? Então, o que é que ela diz? Que a esperança, a gente pode ter esperança que um dia tudo será consumado. Jesus gritou lá na cruz, né? Tudo está consumado. Tá? E no Atos dos Apóstolos diz: convém que os céus o retenham. Reter quer dizer prender Jesus lá, até a restauração de todas as coisas, até o momento em que realmente o nosso universo seja semelhante a esse universo. Porque por enquanto nós estamos prisioneiros dentro dessa realidade aqui. Ok? É por isso que as almas ficam sendo aprisionadas aqui dentro das esferas.
Tá? Por quê? Porque ele não quer que ninguém volte para o reino da luz, para o Cléron. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.